Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Sandra, esse é o William, meu esposo. Nós estamos muito felizes de estar aqui, né, de compartilhar um pouquinho a palavra, aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem falado. E estamos muito gratos de você estar doando o seu tempo, né, de estar aqui conosco, de ouvir um pouquinho aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Que essa palavra seja uma semente mesmo no seu coração que venha frutificar. Amém? Amém. É muito gostoso e prazeroso para nós, principalmente porque de alguma forma nós entendemos que estamos fazendo aquilo que o Senhor pediu para fazer, né? Não apenas compartilhar com algumas pessoas, mas em família estudar as Escrituras, estudar a Bíblia. E é muito gostoso a gente poder meditar como família num texto e aprender com a Sandra e ela de alguma forma conseguir resgatar algo do que eu estou dizendo também. O Senhor vai edificando a nossa casa. E para nós esse tempo é um bate-papo que nós teríamos estudando o mesmo versículo com vocês aqui, com a gente. Então eu te convido, te aconselho, nesse exato momento aí onde você estiver, seja no ônibus, na sua casa, no carro, numa casinha de sapê, não importa onde você está ouvindo a gente, que de alguma forma você possa pedir a direção para o Senhor, para que Ele coloque em seu coração sabedoria, que você possa entender, que seja muito ministrado, que essa palavra seja vida para você, e também compartilhe com o máximo de pessoas que você entende que podem estar precisando dessa palavra. Não digo para você jogar na sua mensagem, jogar uma mensagem para todo mundo igual. Não, vai lá para aquela pessoa que você entende que precisa, no detalhe, mandar o querido, acho que essa palavra vai ser boa para você, tá bom? Espero que de alguma forma aquilo que o Senhor tem nos ensinado e nos ministrado possa de alguma forma trazer vida para sua casa também, tá bom? Vamos orar para agradecer o Senhor por essa noite. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Sua graça ela tem tocado em nós e nos trazido uma alegria. Pai, e a esperança de estar com o Senhor, a esperança de fazer aquilo que o Senhor tem para nós é o que nos move. E a fé que o Senhor está operando em nossa casa, nos nossos bairros, na nossa nação, Pai, por todos os países, é o que nos traz gás todos os dias. Que o Senhor possa ministrar o meu coração, da minha esposa, o coração de cada um dos meus amigos que estão assistindo. Pai, que o Senhor possa ministrá-los, tocá-los e que nós e eles possamos amadurecer nos teus ensinos e viver de acordo com o que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, nós te adoramos, te amamos e sem ti nós não somos nada. Amém. Glórias a Deus. Amém? Queridos, vamos compartilhar um texto que o Senhor colocou em nosso coração. Ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 10. Desculpa. É um texto bem conhecido, né? É um texto até típico de uma galera aí, do Nico. E nós temos muito prazer em compartilhar essa palavra, né? O título diz O Bom Pastor e as Suas Ovelhas, né? Então está em João 10. E aí diz assim: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Amém. Esse texto ele é muito interessante e é importante que a gente traga um entendimento, porque existem pessoas que estudam bastante as Escrituras há muitos anos e outros estão começando a estudar agora. Jesus, ele muitas vezes ele usa parábolas, ele usa exemplos práticos da vida real para tentar transmitir para os ouvintes entenderem, ou, em alguns casos, para que eles não entendam. Só os mais próximos entenderiam. E nesse caso específico, quando ele utiliza a palavra ovelhas, que para o nosso conceito, para o nosso contexto de vida, não é um animal que nós vemos a cada esquina, mas para aquele povo era um animal muito importante e que eles tinham hábito, eles conheciam
como que era a questão das ovelhas. Então sempre que ele está usando aqui nesse texto ovelhas, ele está falando sobre nós, sobre as pessoas, sobre os seus discípulos, sobre as pessoas que foram criadas por Deus. Então ele está usando este exemplo, tá bom? Então vamos lá. Ele começa falando justamente sobre aprisco. E o que o aprisco é, pessoal? O aprisco é, na verdade, um lugar de proteção, um lugar de segurança. A ovelha, se você fizer um estudo, ela não tem uma forma de defesa. Ela não é rápida, ela não é forte, ela não tem uma parte do corpo dela que machuca predadores. Ela simplesmente é uma ovelha, é uma presa, muito fácil de ser pega e morta pelos seus inimigos, né? E nesse caso específico, o aprisco ele é utilizado para quê? Para trazer uma proteção, trazer uma segurança. E o que o Senhor está dizendo aqui? Que aquelas ovelhas que entram pela porta para o aprisco, elas estão protegidas e passam pela porta. Então, o que ele está querendo dizer? Nós, discípulos de Jesus, estamos protegidos, nos sentimos protegidos quando nós estamos dentro do aprisco, protegidos pelo aprisco do Senhor. Amém? Amém. E isso é muito real, né? Nós estamos protegidos. O aprisco é um lugar de segurança, é um lugar de proteção. Quando eu estou fora disso, realmente eu estou à mercê de qualquer coisa que possa me alcançar, de qualquer seta que possa me atingir. Porque só ali no aprisco é que eu estou protegida, né? Quando eu estou fora dessa visão, quando eu estou fora disso, quando eu estou fora do aprisco, eu sou presa fácil, né? Para qualquer alvo, sim, qualquer coisa que possa acontecer. E você vai conseguir entender um pouco melhor, porque mais para baixo ele diz claramente que a porta do aprisco é Cristo. E quando nós fazemos uma análise da nossa vida, eu vou falar um pouco sobre a minha, pré-Cristo eu tinha várias possibilidades. E de fato eu senti segurança, proteção e paz quando eu realmente decidi passar pela porta estreita que é Cristo. Eu decidi abrir mão de todo o entorno do aprisco e viver passando pela porta e seguindo os caminhos do Senhor. Então, de fato, é uma decisão. É uma decisão estar dentro desse aprisco. O aprisco é um reino, né? Assim como o pastor Emerson até ministrou de reino. O aprisco é um reino que a gente decidiu viver, né? E vivemos em liberdade, vivemos em segurança, em proteção, mas é um lugar que nós decidimos viver, é um reino diferente, né? Sim. Em seguida ele fala justamente assim, ó, que ele abre a porta e chama as suas ovelhas pelo nome. Amém. E é interessante que você faz uma análise, gente, nós temos aí alguns bilhões de pessoas no mundo. E Jesus, há 2000 anos atrás, dizia que ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Cara, a gente não está aqui nesse universo à toa, você não está ouvindo esse vídeo à toa ou só o áudio. Nós temos um propósito e existe um Criador, um Deus soberano que nos conhece pelo nome, cara. Independente de quanto a gente, eu sou esquecido, não tenho valor. Não, Ele te conhece pelo nome, Ele te direciona, Ele te ama como você é. Isso faz a gente pensar que Ele nos conhece. Ele sabe quem nós somos, Ele sabe a nossa identidade, Ele sabe, muitas vezes nem nós sabemos ainda quem nós somos, nós estamos em construção, descobrindo quem nós somos, e Ele já nos conhece. Então a melhor forma de nós nos conhecermos é irmos para quem nos conhece, para o autor da nossa vida, para aquele que nos criou, né? Então é a única forma, mas disso nós precisamos entender que Ele nos conhece, Ele nos criou, né? Ele nos chama pelo nome e Ele vai à nossa frente nos guiando, né? Sim. Outro ponto em seguida, quando nós prosseguimos, depois de conduzi-las todas para fora, suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Cara, isso é muito interessante porque nós saímos do aprisco, nós precisamos trabalhar muitas vezes, ir para várias coisas e muitas vezes você vai ter várias situações, mas o Senhor se predispõe através das Escrituras a estar à sua frente, a estar à frente de você, porque você ouve a sua voz e você está em segurança. É claro que se você tomar a decisão de não seguir ou de não ficar atrás do seu pastor aqui nesse caso nós estamos falando sobre Jesus. É óbvio que o seu pastor físico, ele pode sim ser uma voz profética sobre a sua vida e te dizer, obviamente, várias vezes o que o Senhor tem para você, mas aqui ele está falando sobre ele.
Então, ele é o bom pastor. Então, ovelhas precisam estar atrás, porque ele está indo adiante, te direcionando, mostrando o caminho. E muitas vezes nós decidimos não deixar, né? Nós estamos no reino, mas nós tomamos as rédeas da nossa vida, né? Então, nós não deixamos que Jesus nos guie, que Jesus guie a nossa agenda, né? Que Jesus guie as nossas direções, o que vamos fazer hoje ou amanhã ou depois. Vivemos, né, ansiosos, preocupados com o que vai ser, com o que não vai ser, sendo que Ele está à frente. Ele está guiando, né? Esse ano veio para nos dar um tapa na cara e nos mostrar isso exatamente. Sim. Todos os nossos planos foram para baixo, por água abaixo, né? E ele falou, não, sou eu que comando esse barco, é eu que tô aqui na frente, né? Sou eu ou é vocês. Então, assim, quando ele está na frente, nós precisamos realmente recuar, né? Porque não dá para ter dois comandantes, sim, é um só. Não, e é interessante porque quando você faz traz esse entendimento, ele fala, ó, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz de estranhos. E é interessante o que a Sandra falou, porque muitas vezes nós temos Jesus como nosso amuleto, vivemos a nossa vida, fazemos o que nós queremos, as nossas vontades, ouvindo obviamente a voz de um estranho, a voz do dono desta era, a voz do inimigo, a voz da pessoa na qual montou todas as coisas na qual a nossa carne anseia. E nós precisamos muito focar em ouvir a voz do bom pastor, a voz do nosso pastor que está à nossa frente, nos trazendo paz, nos trazendo e guiando o próprio isso. É muito precioso isso, né, que ele fala. E elas o seguem porque conhecem a sua voz, né? Como é importante, gente, a gente reconhecer e ouvir a voz de Deus. Quantas vezes nós estamos dormindo espiritualmente, estamos sem pensar em nada e nós não reconhecemos a voz de Deus. Sim. É claro que conhecer a voz de Deus é como eu conheço a voz do William, eu conheço a voz da minha mãe, eu conheço a voz da minha pastora me chamando, eu conheço a voz, porque eu passei tempo, porque eu convivo. Com Deus é a mesma coisa. Conforme eu ando com Deus, eu aprendo a ouvir, opa, isso aqui é a voz de Deus. Né? Até uma vez uma pessoa me falou, eu ouvi uma voz me falando que era para eu dar um sapato para aquela pessoa. Será que era Deus mesmo? Era, né? Então, assim, a gente aprende a ouvir a voz de Deus em pequenas coisas, através de uma criança, através do nosso dia a dia dentro de casa, fora de casa, através dele no nosso momento com o devocional, ele falando conosco. Isso é tão precioso, porque a partir do momento que a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a gente não se mete em muita coisa que não era para se meter, a gente aprende a realmente soltar, não viver preocupado, não viver ansioso, não viver atormentado pelo que vai acontecer ou deixar de acontecer, não, porque eu aprendo a ouvir a voz de Deus. Isso é tão importante, né? Ele fala, a gente reconhece a voz dele falando, e isso é uma base para a nossa vida, reconhecer a voz de Deus, porque senão a gente se mete em muita coisa que não era para se meter. Mas nisso a gente precisa aprender qual é a voz. Muitas vezes nós estamos ouvindo a voz de outras pessoas, outras opiniões, a voz do inimigo, mas na maioria das vezes nós estamos ouvindo a nossa própria voz. A voz da nossa mente, da nossa alma, né? E às vezes não é a voz de Deus. Então nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus, porque se está escrito que a gente reconhece a sua voz, é porque ele fala. Sim. Então nós precisamos aprender a reconhecer ele nesse mundo, né? O próprio Cristo está dizendo, então nós temos que tomar posse disso. Nós podemos reconhecer a voz de Jesus. No 7, eu acho que a Sandra não chegou a ler, porque a gente parou, acho que, se não me engano, no 6. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E aqui é interessante porque exatamente foi Cristo, cara. Foi Cristo que de fato veio no meu peito. E ele foi o bom pastor. Ele foi a pessoa que mudou a minha forma de ver o universo. Ele foi a pessoa que me mudou a forma de pensar, de agir, e mudou a minha mente, como nós falamos há uns 3 meses,
quando nós lemos Romanos. Então, quando você analisa, ele está falando aqui, ó, os outros que vieram antes eram ladrões, que foi mais uma vez o que eu falei da nossa vida antes. Pré-Cristo, nós estávamos seguindo outras coisas que não eram bom pastor, eram ladrões, que queriam destruir a sua história, a minha história, minhas finanças, a moral, a minha vida, a minha forma de ver, queria destruir tudo que nós pudemos ser, jogar a gente lá para baixo, passar vergonha diante de todos, mas o Senhor veio para nos restaurar, abrir a nossa mente. E queridos, essas tentações, essas coisas que vão nos tirar do foco, que vão nos apontar para longe, são pequenas decisões, são pequenas vozes que vêm. A gente até falava, eu falei com vocês alguns meses atrás, um dia antes eu tomando banho, o Senhor falou comigo se eu aceitaria uma proposta de emprego para ir para outro estado, outra cidade dentro do estado de São Paulo, ou ia ser mandado embora. E na mesma hora eu disse que não. O Senhor pediu para eu estar aqui, localizado nessa região. Ele ia trazer o meu sustento. Ele ia cuidar da minha família. E é por isso que eu não aceitaria. E no dia seguinte a proposta apareceu. E é uma coisa tão interessante porque esta proposta não apareceu para praticamente ninguém da minha equipe. As pessoas que foram porque fizeram entrevistas e muitas coisas. Mas no meu caso não. Foi realmente algo para testar o meu coração. E nós decidimos não estou falando que as pessoas que fizeram a proposta são ruins, não. Estou dizendo que o Senhor estava testando o meu coração. E eu decidi fazer o quê? Seguir a voz do bom pastor. E isso é legal porque assim como Deus ele sabe o nosso nome, ele sabe o propósito que ele tem para cada um de nós. Então ele sabia que o propósito que ele tinha para a sua vida não era que você fosse. Né? Então, assim, ainda que aquilo te trouxesse uma vida mais confortável, algo diferente, algo novo, não era, porque o Senhor conhece o que Ele tem para você. Só que aí depende da gente ouvir a voz dEle, discernir e obedecer. Sim. Então, é muito real isso também. Quando o William fala, né, dessa proposta que ele teve, de todas essas coisas, eu lembro que eu escrevi uma frase e eu coloquei: tenha certeza da voz que você ouve e desconfie quando ela estiver muito confortável. Né? Muitas vezes nós estávamos falando, a voz de Deus, ela vai te trazer um direcionamento que não é confortável, mas ao mesmo tempo ela vai te confortar. Sim. É um paradoxo mesmo, e isso é que a gente leva para a vida inteira. Todos os dias esse paradoxo existe. Porque ao mesmo tempo que a voz de Deus vai te tirar de uma situação que seria mais confortável para você, ao mesmo tempo ele vai te trazer um conforto, um consolo. E isso é tão real, tão precioso. Sim, e foi o que aconteceu conosco. Ele trouxe um conforto em nossos corações. Nós estávamos em paz com a tomada de decisão. Mas traz um desconforto físico. Porque ou eu vou para outra cidade ou eu sou mandado embora. E eu decidi ser mandado embora. Então, aos olhos naturais, eu fiz uma loucura. Eu tive amigos que não são ruins, eles só querem o meu bem. Falaram, por que você não foi? Não tem a possibilidade de você ir, de você voltar atrás. Mas, independente de quem falou ou não falou, eu preciso seguir o bom pastor. E a minha missão está aqui. E até o meu último suspiro eu vou fazer aquilo pelo qual ele me confia que eu ia fazer. Eu estou derramando a minha vida a ele. E que a minha vida faça sentido diante do Criador. Esse é só mais um exemplo, né? Mas assim, tem vários exemplos, né? Várias situações que o Senhor foi colocando e que a gente não queria aquilo porque não era confortável, mas ao mesmo tempo ele traz um conforto, um consolo para a nossa alma. E eu tenho certeza que na sua vida também tem várias situações dessa forma. No 9, vamos lá. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar pelo conceito de Cristo, a cultura de Cristo, a forma na qual Cristo vivia, ser discipulado por Cristo, o reino dos céus será salvo. É muito além de você falar com palavras, viver desta forma. E em seguida, no 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e que a tenham plenamente. Pré-Cristo, todos os desejos que eu tinha, depois eu ficava enjoado, desanimado, entristecido, porque não me trazia plenitude, não me trazia uma alegria plena. Traz uma satisfação momentânea. E eu estou dizendo algo que você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes você veredou, foi por um caminho, uma tentação, um desejo, uma coisa, no dia foi muito legal. Você não precisa ser hipócrita, foi muito legal, mas e depois?
Quando você põe a cabeça no travesseiro, quando você acorda no dia seguinte, você vê que você não está preenchido. Eu já vi vários casos de pessoas que eram, puxa vida, decidiram entrar no aprisco, decidiram passar pela porta. Quando menos espera, aparece um relacionamento, a pessoa vai veredando, achando que é de Deus, achando que é bênção, e foi Deus que me deu ela, Deus que me deu ele. Quando viu, sumiu. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Nem sempre um relacionamento ele vai te apontar para Cristo. Outros conseguiram um emprego, puxa, um emprego maravilhoso, vou ganhar super bem, só que é lá nos cafundé do Judas, é tantas horas e tal. Quando você vê, a pessoa está destruída. Tem dinheiro ou até casa com uma pessoa, mas meses depois quer se separar, meses depois o dinheiro não saindo pelo ladrão. Por quê? Nem todas as propostas são do bom pastor. Por isso que o 10 fala, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele vai te enganar, ele vai te enrolar. Sutilmente, né? Com pequenas coisas e com pequenas propostas, com coisas que na hora você acha que é super bom para você. É exatamente isso. O inimigo ele vem por um pequeno espaço e ali ele vai, aos poucos, vai matar, vai roubar tudo aquilo que Deus tem para sua vida, para as nossas vidas e vai destruir. O objetivo dele é nos destruir, é nos matar dia após dia, porque se nós não estamos vivendo, como ele fala aqui, que eu vim para trazer vida plena, se a gente não está vivendo a vida plena com Deus, mesmo que tenha dificuldades, que todo mundo vai ter, mas se a gente não está vivendo essa vida plena, nós estamos de alguma forma sendo roubados e não estamos muitas vezes percebendo. Justamente. E eu te desafio, aproveitando que já é mais de 9 horas, você está aí provavelmente com aquele sono maneiro, não sei se você é da turma da Sandra, que 10 horas está com sono, se você é da minha turma que vai 1, 2 e aí vai. Pega um caderno, cara, enquanto a gente está falando, vai lembrando aí, puxa, acabei naquele relacionamento, fui para aquela empresa, comprei aquele imóvel, pedi as contas do trabalho. Quais dessas decisões foram direcionadas pelo bom pastor, meses depois, agora você já consegue ter um entendimento, e quais dessas direções foram as outras vozes. Talvez sente com o seu líder, sente com alguém que te acompanha, para ele te ajudar. Às vezes você está ali pensando, casei com esse traste, isso foi voz do inimigo. Nem sempre. Às vezes é Deus mesmo que queria que você casasse com essa pessoa e você só não está se deixando tratar. Falta ele pedir muito perdão, falta você amar mais essa pessoa, cuidar melhor dela. Então, nem sempre o seu casamento foi outras vozes. Às vezes você casou certo. Só que você precisa deixar Deus tratar. Tá bom? Pega um caderno aí, anota e vamos prosseguir. Em seguida, ele fala, a Sandra falou, né, no final do 10, que ele tem a vida plenamente. E depois ele fala mais uma vez, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Cara, e nós, como discípulos de Jesus, o que faremos? É impressionante que nós temos o costume, eu estou tentando me segurar porque a Sandra fala que eu sou muito rápido para falar, então ela me corrige sempre. Ela me deu até um suco de maracujá, brincadeira. Não, bem não. Maracujá está muito caro. Tá caro. Nós, como discípulos de Jesus, nós queremos fazer tudo até a página 9, né? A gente quer algumas coisas. Mas se Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, e ele é o bom pastor e deu a vida pelas ovelhas, o que nós temos que fazer? Andar como Jesus andou, amar como Jesus amou e falar como ele falou. Dar a vida pelas ovelhas. Isso é um entendimento, porque o evangelho não é venha a mim o teu reino e faça a minha vontade. Não é isso, cara. Na verdade, é a vontade de Deus sobre nós. Venha a nós o teu reino. O reino dele desce sobre nós. Então, se Jesus está falando que ele deu a vida pelas ovelhas, não faz sentido eu ficar aqui dentro de casa, assistindo TV, trabalhando, assistindo TV e mais nada. Eu preciso... Vivendo para mim mesmo. Vivendo para mim mesmo. É gostoso? É tranquilo? Dá menos trabalho? É claro. Nem sempre cuidar de ovelhas é fácil. Nem sempre tentar discipular e ajudar pessoas é fácil. Muitas vão virar as costas, muitas vão te culpar porque fizeram com Jesus. Você acha que vão fazer com a gente? Mas o nosso trabalho é também dar vida pelas ovelhas. Seja uma, seja 10, seja centena delas. Esse é o nosso trabalho, tá bom? Então, anota aí no seu caderno. Ele diz aqui claramente no 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí, mas ele está falando que ele é pastor e eu não sou pastor, não preciso dar vida. Meu querido jovem, amigo, companheiro, isso aqui, a questão do bom pastor trazendo a conotação porque ele está fazendo uma parábola sobre ovelhas.
Até porque se você for parar para pensar, Jesus naquele tempo ele era mais chamado como mestre, nem tanto como pastor. Então o que você tem que pensar? Ele está falando para os seus discípulos fazer o mesmo. Porque se você pega nas escrituras em seguida, ele fala para seguir os exemplos dele. Então é claro que nós precisamos entregar e dar a nossa vida pelas ovelhas. Quais ovelhas? Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, qualquer uma. Tá? Precisamos estar atentos. E em seguida, ele fala sobre o quê? O assalariado não é o bom pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. O que eu quero que você pense com isso? Nós temos dois cenários. Jesus nos ensinando que ele é o bom pastor. E o assalariado, que faz esperando o quê? Eu trabalho o mês inteiro porque amo. Mas eu espero que dia 15, dia 30 venha o quê? A minha recompensa. Então você pode me xingar de largatixa no trabalho. Dia 15, dia 30 vai pingar? Paz de Cristo, estou tranquilo. Estou preocupado com a minha recompensa. Da mesma forma, o Senhor está nos ensinando isso. Você lê a Bíblia, ora, jejua, está na igreja em busca de uma recompensa como um assalariado ou representando o bom pastor que ama as suas ovelhas. E é nisso que eu percebo que nos nossos dias as igrejas ou a humanidade está tomada. As pessoas buscam recompensa, não tem nada a ver com a igreja. A igreja é um reflexo da sociedade, não deveria, mas ela é. Então, eu faço porque eu quero recompensa. Eu venho e compro algo para a Sandra porque eu quero uma recompensa. E os ensinos de Jesus não apontam para isso. Eu amo minha esposa mesmo que ela não faça nada. Eu me dou para ela mesmo que ela não faça nada. Eu faço algo por ela mesmo que ela não faça nada. E por isso que muitas vezes nós estamos frustrados dentro da igreja que você frequenta ou na sua casa, porque se seu pai... Isso, igual a Gabi hoje veio, eu pedi um negócio pra mim, eu fiz, e ela me beijou, me abraçou, eu falei, peraí, mas você tá me beijando e abraçando porque eu fiz o que você queria? Ou me beijando e abraçando porque você realmente quer me beijar e abraçar? E é isso, porque ela é filha sua, aí ela beija e abraça toda hora. Beija e abraça o tempo todo. E o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ser aqueles que fazem porque é certo fazer. Eu não espero nada em troca. Então, se Jesus não me curar, amém. Se Jesus não me der um emprego, amém também. Se Jesus não me der um marido ou uma esposa, amém também. Porque eu não faço porque eu quero algo em troca. Eu faço porque eu amo. E é por isso que muitas pessoas abandonam. Porque quando não vem a recompensa, ela abandona. Quando Cristo não dá o que ela espera, ela vai para o caminho mais fácil. Ela ouve as outras vozes, que é o que o assalariado fez. Ele esperava uma recompensa, mas veio uma dificuldade. Qual era? O lobo. Pô, eu vou morrer por conta do lobo, eu vou fugir e vou abandonar as ovelhas. E é o que muitos fazem. A dificuldade vem um desemprego, vem um casamento, vem uma outra coisa, uma outra situação, uma doença. E eles abandonam o propósito do bom pastor. Porque eles só queriam a recompensa. É verdade, é muito triste isso, né? Porque fala sobre desistir, né? E Deus, ele nos deu a vida e ele não desistiu, ele foi até o fim por nós. E como é importante isso, nós irmos até o fim pelas pessoas. Pagar um preço não é fácil. Pagar um preço pela vida de alguém não é fácil. Vai demandar esforço, vai demandar oração, jejum, quebras de muitas coisas, vai demandar investimentos. Mas é andar como ele andou, né? Seguir os exemplos dele, o passo dele. Eu vou te desafiar mais uma vez nessa noite. Se o Lucas estiver ouvindo, ele vai brigar comigo falando que eu só fico desafiando vocês. Te desafiar mais uma vez nessa noite. Comece a clamar ao Senhor nesse momento. Senhor, quais foram as vezes que eu busquei o Senhor atrás de recompensas, como um assalariado, e não busquei o Senhor como um bom pastor, amando e entregando a vida pelas ovelhas? Quantas foram as vezes que eu abandonei o navio, deixei de te representar porque o Senhor não me deu recompensas, e quantas foram as vezes que não importa o que acontecesse, eu estava fazendo o que tinha que ser feito para que o seu reino, a tua honra, a tua glória fosse propagada nesses dias. Busca do Senhor, começa a orar, que o Senhor vai te dizer, anota, pede perdão se aconteceu alguma vez, porque o Senhor nos trouxe nessa noite para trazer direcionamento e cura para a nossa casa e para a sua casa também. São chaves que o Senhor tem trazido para a sua casa, para você a cada dia mais ver em plenitude, como o Senhor falou aqui no passado, plenamente. Mais um pouco para frente, ele fala, então o lobo ataca e o rebanho é disperso. E isso acontece nas casas.
Às vezes vem uma situação, uma briga, um ataque de Satanás, daqui a pouco tem marido e mulher não se fala, a filha não fala com o pai não fala com a filha, com o vô, com o primo, irmãos se matam, brigam, destroem famílias. Quantas vezes a dificuldade veio e trouxe dispersão? Porque nós não percebemos o que está acontecendo. Sim. E aí, não percebendo, acontecendo aquilo, nós vamos nos acostumando. Sim. Então, são dois erros muito fortes que acontecem com a gente. A gente não percebe que é o inimigo, como vai matar, vai roubar, vai destruir, tá trazendo alguma situação ali, existe algo espiritual acontecendo, mas nós só estamos olhando no natural, mas por trás disso existe alguma coisa acontecendo, nós não percebemos e nós, pior, nos acostumamos a viver daquela forma. Né? Nós nos acostumamos a não ouvir mais a voz, a entender que a vida com Deus não é plena. E aí o diabo vai, não só o diabo, o inimigo, a nossa vida mesmo, a nossa mente vai tomando proporções, vai tomando espaços que não era para estar. Mas nós não nos apercebemos, não percebemos o que está acontecendo. Nós estamos dormindo espiritualmente, assim, né? Nós não estamos vendo o que realmente Deus quer Sim. de nós, né? E isso acontece no seu trabalho, pode acontecer dentro da igreja, na sua célula. Vê uma situação, um olhou o outro brigou, em vez de trazer correção, exortação, cura e ambos se perdoarem, algumas pessoas destroem a célula, saem, não gostam dessa célula, não gostam desse líder. E queridos, deixa eu dar uma dica de brother para vocês. Eu estava estudando ontem com os meus amigos a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, e ele deixa claro o nosso papel e a nossa missão de ensinar, exortar, corrigir em amor. Isso vai acontecer. Às vezes nós, como pastores, vamos ter que chegar em você e falar, querido, você precisa melhorar nessa área, não por mim. Você pode morrer assim se quiser, mas como eu te amo, eu estou te dando um toque para que você evolua. E isso é importantíssimo. Todos os discípulos de Jesus têm que ter um coração tratável, aprendendo a evoluir. Eu vou dizer até entre nós, eu e a Sandra dificilmente a gente tem discordância, dificilmente a gente passa do ponto um com o outro, muito difícil. Quando ocorre é por um determinado motivo. Discordâncias de como agir com os filhos, seja com o Lucas, seja com a Gabi. Essa semana eu discordei dela na questão da rotina, quando a gente viu, sem perceber, a gente estava discutindo um com o outro. Só que o Senhor, Ele é o dono dessa casa. Muito além de eu estar certo ou errado, de eu pisar nela e falar que eu estou certo ou que eu estou errado, o nome de Jesus sempre deve ser engrandecido porque Ele é o único, o que mudou a nossa história. E o mais engraçado entre nós é que às vezes acontece uma situação como essa, a gente resolveu a questão da rotina da Gabi, mas depois fica dois bobos. Me desculpa, eu não devia ter falado assim com você. Não, me desculpa você. Não, me desculpa você. 20 vezes me desculpa. E eu não me importo, porque convém que Jesus seja glorificado e cresça dentro da nossa casa. Para mim não vale a pena eu dizer e ouvir dela, você estava certo. Isso é um ego idiota, bobo. O importante é que Jesus estava certo. E quando Ele nos ensina a amar o próximo e cuidar do próximo, e eu faço, eu percebo que a minha casa vive em paz. E hoje, essas discordâncias, elas vêm justamente como a Sandra falou. Às vezes você estava disperso. Eu estava ali trabalhando, correndo, ela também, quando você viu os dois discutiu. Opa, peraí. Vamos voltar para a palavra, voltar para o Senhor e nos arrepender, porque ambos erraram. Num casamento, querido, sempre 50-50. Os dois têm, meu marido é um traste, me bate, bebe. 50-50. Sempre tem culpa para os dois. Seja casamento, seja relacionamento. Lados, né? Sempre tem os dois lados da moeda. Tá bom? Mais uma coisa aqui, vamos lá. O inimigo vem para dispersar o rebanho, como a gente falou. E no 16, eu queria ler com vocês o 16, tá? Até porque no 14 ele fala, eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas. Nós já falamos um pouco sobre isso. 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Amém. Pois foi isso que o Pai me ordenou. Amém. Isso é o mais interessante, que já é uma analogia do que aconteceria, do que aconteceria no futuro. Ele morreu por todos nós. Então, olha que interessante. No início do que a Sandra leu, ele fala que existem outras ovelhas que não estão no aprisco.
Não estão nesse O curral. que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que existem várias e várias e várias vidas que ainda não ouviram, não assimilaram, não conseguem entender a voz do bom pastor que é Jesus. Cara, nós como discípulos de Jesus precisamos dobrar as mangas e utilizar horas do nosso dia para orar, para clamar, para buscar outras pessoas, para amar outras pessoas. Eu estava conversando com um querido amigo da nossa equipe e da equipe do Senhor Jesus que está conosco, e ele falava: pastor, isso eu não consigo entender, as pessoas não têm vindo aos montes ouvir de Jesus, algo está errado. Precisamos evoluir, precisamos ir à frente, precisamos trazer mais e mais pessoas precisam ser amadas por Jesus e conhecê-lo. E ele dando vários exemplos bíblicos, e no final disso, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Precisamos de um grande número de pessoas. A palavra é clara. Os campos estão brandos. A colheita é gigantesca. Falta o quê? Trabalhadores. Pessoas que ouvem a voz do bom pastor e se colocam na brecha. Que estão clamando, orando, jejuando. E aí, o último convite dessa noite. Queridos, faça uma última oração. Senhor, quem são as pessoas que eu preciso pagar um preço? Como eu disse na ministração há 2 semanas, quem são as pessoas que eu preciso adotar espiritualmente? Quem são? Anota no caderno. Coloca aí no seu caderno, fala: eu preciso clamar pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu avô, pelo meu amigo da faculdade, da escola, pela minha prima, não importa quem seja. Coloca nesse caderno e começa a orar por ela. Quantas vezes você tem convidado ela para ir na sua célula? Quantas vezes você tem convidado ela para ir na sua casa para você compartilhar das boas novas? Muitas vezes você não vai ver o resultado ali na hora, vai demorar, mas você precisa ter esse hábito. Coloca no seu caderno esses nomes, começa a orar por essas pessoas, começa a clamar a Deus por essas pessoas e Deus vai te dar estratégias e oportunidades de agir. Mas é importante você ter no seu coração uma palavra: adoção. Né? Muitas vezes nós temos assim: eu sou adotado, eu fui adotado pelo pai, ótimo, mas nós precisamos adotar as pessoas. E adotar é trazer para perto, é amar, é estar junto, é cuidar, não é simplesmente eu gosto do fulano. Não, você decide adotar aquela pessoa, ainda que ela não saiba disso. Então nós temos nomes no nosso caderninho, então nós adotamos aquelas pessoas espiritualmente, pessoas que nem sabem disso, nem sabem que nós estamos orando por eles. Mas isso é importante, porque isso é uma semeadura que você está fazendo. Você está adotando pessoas espiritualmente, você está orando por pessoas, você está colocando a sua mão ali, você está jejuando por essas pessoas, e isso a gente precisa resgatar, porque muitas vezes, com o andar, nós falamos isso da última vez na cultura do céu, com o andar do tempo a gente vai deixando coisas se perderem, né? E o temor do Senhor acaba saindo do nosso coração. Nos acomodamos com a sujeira espiritual, né? Nos acomodamos. E são coisas tão simples, mas tão preciosas, tão importantes, tão valiosas, né? Você colocar ali o nome de algumas pessoas, você anotar a palavra, anotar aquilo que o Senhor falou com você, colocar o nome daquelas pessoas, orar, clamar, adotá-las espiritualmente, né? E o Senhor vai te dar essas pessoas, né? E isso, queridos, não está restrito a pastores, não. Todo discípulo de Jesus tem essa missão. Pastor, mas eu sou imperfeito. Nós somos imperfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Nós, inclusive, colocamos vários amigos, pessoas queridas, que estão ao longo dos anos entregando a vida deles para ajudar outras pessoas. Claro que tem centenas de pessoas. Imagina se, no princípio, quando nós conhecemos a Jesus na vida nova, não tinha nenhum para jovem praticamente. E nós estamos praticamente desde o início. E vendo tantas vidas, tantas famílias, tantas pessoas, tem vários que não estão aqui, que investem a vida deles para ajudar outras pessoas. Então, não há nada melhor do que olhar aqui para vários desses rostinhos e saber: putz, eu orei, lógico que não foi eu, foi o Espírito, mas eu orei, em algum momento discipulei, em algum momento abracei, e teve outros da história daquela pessoa, uns né? plantaram, outros regaram, Sim. outros colheram, não importa. E hoje todo mundo faz parte do mesmo aprisco, justamente, né? Do mesmo reino. E muitos desses nos fortaleceram em momentos difíceis. Sim. Porque a ideia do reino é certa. Juntos fomos adotados por um Criador. E Ele nos ama. Nós somos seus discípulos. E juntos, como um só corpo, nós
ajudamos uns aos outros. Adotamos outras pessoas. Amém. Muito... Então vamos lá, família. Desafio vocês, coloca no seu caderno, dia 12/9 nós teremos a noite do mais um, juntos, unidos, cada um trazendo mais um, cada jovem traz mais um, cada adolescente traz mais um. Se você colocar, claro, pastor, mas eu não sou jovem, eu tenho 90 anos e quero levar alguém. Querido, nada te impede de levar alguém. É claro que nós temos uma estrutura por conta da pandemia que está bem reduzida, vai ser uma noite na qual nós temos que tomar esse certo cuidado, mas clame por alguém. Se precisar, dá um toque, pastor, estou querendo levar alguém, posso? Cara, vou ver ali na quantidade de pessoas confirmadas, você está inserido. O importante é que de alguma forma uma vida ouça a voz do bom pastor e passe pela porta e entre no aprisco. E de alguma forma juntos nós faremos a vontade do bom pastor. Amém? Nós confiamos em vocês, nós amamos vocês, queremos nesse momento orar por você e pela sua casa. Amém? Amém. E é muito, muito bom isso, né? Que o William falou. Pessoas vão fazer parte desse aprisco, né? Como cada um fez aqui. E as histórias, se a gente olhar para o rostinho de cada um, a história de cada um, né, o momento que o Senhor os inseriu. É claro que infelizmente tem rostinhos que já não estão mais, mas isso não vem ao caso, né? Todas entraram por um lugar, entraram pela porta e estavam ali. Então a gente precisa realmente adotar essas pessoas espiritualmente. E a noite do mais um é exatamente isso, é você adotar alguém, né? Nós vamos fazer, sem ser nesse sábado, no próximo, a partir das 7 horas, né? E você traz mais uma pessoa que talvez não ouviu falar de Jesus, ou que se decepcionou com alguma coisa, ou que está fora dos caminhos de Deus, de preferência. Não precisa ser uma pessoa que já tem uma igreja, cada um tem a sua, não é isso. Mas o intuito é que você, a noite do mais um, seja para você adotar alguém, para você trazer essa pessoa que você adotou. Amém? Nós contamos com você, sabemos que vai ser uma noite muito especial, que nós estamos tentando preparar e dar o melhor para você. Bem, vamos orar? Amém, vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, te louvamos, Senhor. Como é bom, Pai, como é bom, Senhor, ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor, ouvir a tua voz, ler a tua palavra. Como é bom, Senhor, sermos cheios, Senhor, sermos preenchidos por um amor que é tão incomparável, por um amor que é tão surreal para as nossas vidas, Pai. E ao mesmo tempo é um amor tão perto, Pai, tão perto. Deus, nós te somos gratos por todas as coisas que o Senhor tem nos feito. Nós somos gratos, Senhor, a Ti. O Senhor é bom em todo momento. Deus, em todos os momentos, o Senhor é bom. Espírito Santo, nós te louvamos por essa palavra, Senhor, e que ela possa ser verdade nos nossos dias, que ela possa ser rema nos nossos corações, que possamos colocar em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou, tudo aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor deixou como gravado, para que nós possamos continuar, fazer e completar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para o propósito das nossas vidas. Nós, Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus fiel, porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é um Pai constante que está em todo o tempo conosco. Deus, obrigada porque o Senhor nos livrou da morte. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos tirou de um lugar de escuridão. O Senhor nos tirou de lá de fora e o Senhor nos trouxe para dentro, Pai. O Senhor nos conduziu para dentro desse aprisco, e isso é tão importante para nós. Nós damos valor a isso, Jesus. Nós damos valor a isso. Nós damos valor à tua voz. Nós damos valor, Senhor, à tua palavra. Nós damos valor, Senhor, às pessoas. Nós damos valor, Senhor, a pessoas que não te conhecem ainda. Nós damos valor, Senhor, às vidas, Pai. Nós damos valor ao Senhor, Pai, ao teu reino. Muito obrigada por tudo, Jesus, e que o Senhor possa continuar conosco todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amamos vocês. Tchau, muito obrigada. Que você possa continuar firme com aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém? Amanhã, para todos os jovens e adolescentes, células, não podemos esquecer disso. Participar, a última célula antes da noite do mais um. Já convide seu amigo, convide para a célula. Pessoal de famílias, temos algumas células de sábado também. Células da semana que vem, não percam o culto de domingo. Bênção também.
o Senhor tem nos ministrado e nos elevado para níveis mais próximos e mais profundos da sua presença. Nós te amamos, amém?